queria que você comentasse um pouquinho como que essa geração vem sendo recebida no mercado de trabalho e como elas vêm transformando essa relação também. E a gente estava conversando lá sobre uma questão que é a questão da hierarquia, né? Que para essa geração tem um conceito completamente diferente. A hierarquia para eles vem muito mais do conhecimento, e até eu disse, né, do conhecimento do que do crachá, né? O cargo, ele significa pouco. Agora, o seu conhecimento, a sua experiência, a diferença que você faz no dia a dia desse jovem significa muito. E algumas pesquisas indicam até que a geração Z ela dá muito mais valor à mentoria do que plano de saúde. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre em relação ao que essa geração não tolera dentro do ambiente de trabalho e o que ela busca. Legal, acho que tem a ver também com essa diferença de hierarquia, né? A gente vê uma geração que não tolera a falta de diversidade, por exemplo, né? Ela quer estar num ambiente diverso, ela quer estar num ambiente em que estejam ali representadas as diferenças, porque ela dá o valor para isso, né? Ela trata a diversidade e as diferenças com muita naturalidade. O Glassdoor fez um estudo nos Estados Unidos recente, foi lançado no começo do ano, para entender o que quer, né, o profissional da geração Z. Uma coisa que a gente descobriu eles gostam das empresas de tecnologia, mas não só das que estão na moda, que você falou de estabilidade, né? A empresa mais desejada era a IBM, que eu acho que para a geração millennial, se você perguntasse entre Google, Facebook e IBM, o que você preferiria, acho que a maioria ia dizer Facebook e Google e não IBM, né? E aí, entre nos pontos negativos do né, que eles botam como desvantagens do ambiente de trabalho, então são estruturas muito rígidas, em que ele não tem horário flexível, em que ele não pode participar das conversas, e acho que a hierarquia também aparece nesse momento, e salário, né? Dinheiro importa, e esse público já está mostrando isso no mercado. Rodrigo, como é que você enxerga essa receptividade do mercado em relação à geração Z? Então, acho que, apesar da tecnologia, a essência do que está sendo buscado pelo jovem ainda é relacionamento. E quando a gente olha nas universidades, existe um gap muito grande entre a sala de aula e o mercado. E quando a gente olha muito dos jovens que estão fazendo a diferença ali dentro, eles já perceberam que eles precisam se conectar mais com as empresas para complementar aquilo que a sala de aula não entrega, como experiência e como possibilidade de próximos passos de carreira. Então, as empresas que estão enxergando isso como oportunidade e se aproximando do jovem, se posicionando como mentora e ajudando na formação, eu acho que estão levando uma vantagem muito grande, né? Porque ele cria um relacionamento e no final ele não precisa de um processo seletivo que precise trazer 10 mil inscritos para fechar 40 vagas no final. Né? Então acho que isso é uma transformação que está acontecendo e para mim é bastante relevante. Cíntia, como que você enxerga o líder do passado e quem é o líder do futuro? Então, essa foi uma das perguntas desse estudo sobre liderança do futuro para os jovens que foram entrevistados. E nós usamos tanto a metodologia quantitativa como qualitativa no estudo, com exercícios projetivos. E aí teve um exercício super interessante, porque a gente pediu que eles imaginassem, na cabeça deles, de personagens que eles conhecem, quem eles identificam como um líder do futuro, né? E a resposta deles começava da seguinte maneira: existe líder e existe chefe, né? O chefe é o líder do passado, né? E aí eles usaram para exemplificar, né, para materializar esse líder do passado, a personagem Miranda, do Diabo Veste Prada. E aí eu fui rever o filme, né, porque fazia algum tempo que eu tinha visto. E olhando o filme e as cenas da personagem, pensando sobre esse ponto de vista, a gente vê uma personagem que é extremamente hierárquica, né, que ela não dá espaço para fala, ela não dá espaço para sentimentos, né, ela atropela, né, vamos dizer assim. E o líder do futuro para eles, que para mim foi uma referência maravilhosa, eles trouxeram o professor da série A Casa de Papel, né? E eles trouxeram o professor falando, olha, é um líder que ele tem empatia, ele tem sentimentos e ele é um líder vulnerável, então ele sofre, ele erra e tudo bem, né? É um líder que sabe combinar, compor a diversidade, então ele tem um time que ele consegue gerir, mas que individualmente talvez eles nunca conseguissem estar juntos, né? Ele é uma cola nesse time, que é uma coisa super interessante. E ele tem um propósito, né? Então não é que ele está cometendo um assalto só pelo dinheiro,
né? Ele está cometendo um assalto pensando em toda a história do pai dele, é um propósito pelo pai dele, né? Então, nesse exemplo, que parece um exemplo muito simples, eu acho que eles materializam de uma maneira muito bacana o que é essa liderança do futuro e quais são os skills que tem que estar, né, no líder de hoje já, mas que no líder do futuro serão skills inquestionáveis. Um grande barato da geração Z é que ela explicita algumas necessidades que todas as gerações anteriores já têm e por algum motivo a gente guardava, né? Os nossos pais tinham a questão da estabilidade de emprego. Poxa, como assim, né? Ok, não tô feliz, mas não vou falar porque eu preciso desse dinheiro cair no final do mês. A nossa geração, minha geração Y, a nossa, né, já começa a ter alguns desconfortos, já começa a se manifestar um pouco mais. Agora, essa que já não tolera várias coisas e está disposto a pagar o preço que for necessário. Ele vai escolher até, vai trocar de emprego até achar o lugar onde ele se sinta confortável, né? Então, eu acho que isso é muito legal. E eu acho que as empresas têm um papel muito importante elas precisam se preparar também para receber essa turminha da geração Z. Né? Aquele cara que é o autoritário, ele não vai mais ter espaço. Ele precisa ajudar a formar também. Acho que a geração Z ela se vende muito bem, mas ainda não tem os cabelos brancos, não tem a experiência que as empresas precisam. Né? E por eles se venderem tão bem, a gente tem a impressão que eles já estão um pouco mais prontos do que eles realmente estão. Então, se a gente conseguir se preparar para recebê-los e entregar o que todo mundo sempre quer e as empresas nunca entregaram, por exemplo, poxa, compartilhar a estratégia, que é uma questão super relevante. Você só consegue contribuir para o negócio se você tem acesso à estratégia. E normalmente os gestores não gostam de abrir a estratégia porque informação é poder. Então, se eu sou gerente, eu seguro para mim, eu tenho contato com o pessoal lá em cima e distribuo pontualmente ali embaixo, aí todo mundo vai ficar dependente de mim. Agora, se a gente conseguir mudar essa relação e compartilhar de forma mais aberta com o jovem, inclusive com o estagiário, você consegue engajar a geração, ele consegue te entregar mais resultado, ele deixa de ser aquele cara que só opera no dia a dia e começa a contribuir e ele fica. O ciclo dele deixa de ser aquele 1, 2 dias que está sendo muito corriqueiro, né? E a ideia, né, de que não importa mais, tanto na hora de consumir um produto como trabalhar numa empresa, só o que a empresa faz. Mas como essa empresa faz? Por que essa empresa faz? Né? Então, vem questões aí mais profundas. Né? Então, essa questão da transparência, ela vem na hora que eu quero me empregar em uma empresa e na hora que eu quero consumir um produto também. Né? Eu quero saber dos ingredientes, mas eu quero saber um pouco mais. De onde vêm esses ingredientes? Né? Qual é a contribuição dessa empresa para a nossa sociedade? É uma pergunta que a geração coloca aí com muita força, o que é muito bacana, né? Porque traz para as empresas uma responsabilidade social que elas devem ter também, né? Então, eu acho super interessante o ponto da transparência. Como que vocês veem uma forma de evitar conflito de gerações dentro das empresas? Tem um estudo, acho que se não me engano, do Fórum Econômico Mundial, que fala do futuro do trabalho, né? E mostrou um pouco quais são as habilidades que vão ser necessárias daqui 20 anos, 10 anos, 20 anos. E uma dessas habilidades é saber se adaptar. Então, eu acho que tanto para o gestor, para o líder do passado que já está dentro da empresa, quanto para a geração Z que está chegando no mercado, ser flexível, a flexibilidade que a gente quer que a empresa ofereça, a gente tem que ter também. E saber se adaptar é importante. Então, conhecer quem é o público com quem você está falando. Pô, você tem uma pessoa nova no time, na equipe, qual que é o background dessa pessoa, de onde ela veio, e saber se adaptar, né? Porque acho que todos os processos padronizados, assim, manual de regra, isso acabou, né? Ninguém está mais a fim de trabalhar numa empresa que te entrega um manual de regras no teu primeiro dia, né? Você quer conhecer as pessoas, quer saber quem são os indivíduos. E acho que, então, saber se adaptar, acho que é uma das formas de tirar proveito dos conflitos, né? Que não necessariamente eles têm que ser ruins, têm que causar um problema, mas você precisa ter ali uma certa flexibilidade. Eu acho que essa questão da postura construtiva é algo que faz total diferença, né? A gente já comentou muito, assim, concordo muito com vocês. O chefe, em breve, vai ser uma peça de museu. Aí, o líder, quando ele se colocar numa posição de mentor e contribuir para o desenvolvimento e se preocupar genuinamente com o desenvolvimento do seu time, eu acho que muito da relação com a geração Z vai ser muito facilitada, porque hoje, muito mais do que simplesmente um salário, o pessoal está buscando um propósito e desenvolvimento. Quais são os pontos fracos da geração Z para o mercado de trabalho, na opinião de vocês? Acho que um ponto da geração Z, que a gente vê muito no dia a dia, eles são muito explícitos, né? Naquelas necessidades que eles querem, o que eles não gostam também.
a gente vem de uma era assim, da informação. A informação tem aos montes, boas fontes. Então, no geral, o pessoal vem com bastante informação. Então, quando eles se colocam no mercado, parece que eles conhecem bastante do tema. Mas eles têm bastante conhecimento de leitura, mas têm pouca prática. E no primeiro contato causa um desconforto, os gestores se assustam um pouco. A gente se assusta um pouquinho quando você vai conversar com o jovem e fala, poxa, o cara é quase um especialista no tema. Aí a hora que você vai ver um pouquinho, tá, me mostra um pouquinho o que você já fez. Aí você já começa a ver, legal, ele sabe do que se trata, mas ainda não aplicou. Então, assim, a gente tem uma grande oportunidade, assim, é uma oportunidade de desenvolvimento no sentido de, ok, ele tem um básico já bem interessante, bem estruturado, mas ele ainda não tem a prática. Aí que o papel do gestor, mesmo ele não conhecendo talvez tão bem o tema como o jovem, ele tem uma relevância muito grande, né? E ele se mantém, ele consegue mentorar a partir disso, associando a sua experiência com uma vontade muito grande do jovem, e já com uma bagagem que ele já vem um pouco mais preparado que as gerações anteriores. Eu acho que nesse sentido. Eu acho que tem um outro ponto também, que é a questão da tecnologia para essa geração, ela é, ao mesmo tempo, uma luz e uma sombra, né? Já tem estudos aí que mostram a correlação entre depressão e o uso da tecnologia, né? Então, é uma geração mais solitária, né? Tem estudos que mostram a evolução dos anos 70 para cá, dos jovens, né? O quanto menos eles saem e se encontram com amigos, quanto menos eles saem com os pais para passear. Isso tudo é uma vivência emocional muito importante, né? Que só a tecnologia não é suficiente. Então, as questões de skills emocionais, de relacionamento, as questões até de saúde mental, de estabilidade emocional, são questões que as organizações têm também que prestar atenção, né? E tem um papel aí de dar esse suporte emocional para esse jovem, né? Acho que é um outro aspecto. Eu complementaria só, acho que com a frustração que pode vir das empresas terem a sua velocidade própria. Por mais que as empresas tentem acompanhar o ritmo das coisas, eu acho que essa geração ela está acostumada com a agilidade, né? Você falou, não me respondeu em 2 horas, que eternidade, né? Que absurdo que a pessoa não me respondeu. E empresas são organizações muitas vezes enormes e complexas e que nem sempre as coisas acontecem na velocidade que esse profissional espera. Então, essa frustração, ela pode ser frequente. Então, mesmo mudando de trabalho com frequência, ele pode encontrar isso em vários lugares, porque existe uma velocidade própria ali do ambiente que ele está.